a gente vai começar sobre a arbitragem, né, que foi definida, né, o árbitro do jogo entre Flamengo e Maringá pela Copa do Brasil, terceira fase, segundo jogo, o Flamengo precisa vencer por 3 gols para não depender de pênaltis, 3 gols de diferença, e o árbitro será Rafael Claus. Rapaz, que loucura, como é que escolhem Rafael Claus, que o Flamengo já reclamou tanto, eles colocaram o Rafael Claus para apitar o confronto entre Flamengo e Maringá, amanhã, às 21h30. É surreal, cara. Árbitro que o Flamengo reclamou recentemente. Cara, eu fico impressionado, porque o Flamengo... cara, é cada arbitragem que é escolhida que eu fico impressionado. Será que não existem outras opções? Tem que ser o Rafael Claus? Olho nele, hein? Olho nele. E detalhe seguinte, galera, apesar aí da vitória do Internacional, eles não gostaram da pressão que foi feita, né, com relação à questão da simulação do jogador do Inter, que foi muito falado que deveriam ter anulado o gol, dado cartão amarelo e falta a favor do Flamengo. E aí a gente sabe que foi amplamente divulgado isso, e a gente teve aí o presidente, né, do Internacional, o Alessandro Barcelos, né, falando que olha só, vou pegar aqui, falando que o gol do Flamengo também estaria irregular. Ele fala o seguinte: alguns especialistas do centro do país estão discutindo ainda o lance do nosso gol. Estranho é que nenhum deles questiona a mão do Gerson na jogada do gol. A seletividade começou cedo no Brasileiro. Com isso, estamos pedindo o áudio do VAR para esclarecimentos. A gente também quer ver o áudio do VAR, entendeu? A gente quer ver, o Barcelos, o áudio do VAR, né? Então, é claro que eles iam querer responder alguma coisa com toda essa polêmica, né? Que acabou que todo mundo falou muito mais disso do que da própria vitória do Inter, que chamou o Flamengo de freguês, mas que, na verdade, de freguês, né, o Flamengo não tem nada. Vale a gente lembrar de 2009, né, de 87, 2009 e 2020. Trivice brasileiro para o Flamengo. E ainda foi eliminado na Libertadores 2019. Né? Gabigol tá pedindo, pois é. Quem é que é freguês, né? E aí a gente passar para vocês aqui, ó, que o Flamengo enfrenta o Maringá, jogo de volta amanhã às 21h30, e até o momento somente o setor norte está esgotado, tá? Ainda tem ingressos aí como Sul, Leste Inferior, Leste Superior, Oeste e Maracanã+. Tá? Com o novo técnico aí, o Flamengo vai ter aí com o Sampaoli a missão aí de tirar esses 2 gols de diferença. Tem que ganhar de 3 gols, né? Eu acredito muito que o Flamengo consiga aí vencer por 3 gols de diferença, né? Também não faz mais que obrigação, e eles ainda perderam 4 jogadores aí depois da vitória do Flamengo, efeito ganhar do Flamengo, né? Perderam 4 jogadores. E a gente teve aí a data confirmada, tá? A Conmebol, cara, mais uma vez, né, arrumando problema para o torcedor. É uma sacanagem isso acontecer, é um absurdo o que a Conmebol faz, né? Falou que ia ser no Maracanã final dia 11 de novembro e agora voltaram atrás, anteciparam para o dia 4 de novembro a final da Copa Libertadores da América. Gente, eu fico impressionado com o torcedor que se programou, né, que de repente não comprou pela 5G, que a 5G vai, óbvio, colocar na data certa. O cara comprou para o dia 11, mas a 5G arruma para o dia 4. As agências conseguem fazer isso, ainda mais uma agência séria como a 5G Turismo. Mas imagina aquele torcedor que já comprou a passagem, comprou hospedagem, reservou a hospedagem, sem reembolso. Isso acontece muito, mais comum do que vocês imaginam. Então vai ser dia 4 de novembro a final da Libertadores no Maracanã, né? O Flamengo, que é tricampeão, vai lutar pelo Tetra, se Deus quiser, vai estar aí nessa decisão aí da Copa Libertadores da América, valendo aí o tetracampeonato para o Flamengo. Passar para vocês aqui também que após o Eric Faria ontem falar que jogador precisava pegar banco, que jogador... ele deixou claro, né, que
vão ter que mudar a postura ou começar a jogar bola ou podem pegar banco. E tem muitos jogadores, não só o Gabigol. Quando eu falei que o Gabigol estava sendo muito mimado pelas pessoas próximas dele e pelos próprios torcedores do Flamengo, é porque é muito importante que o jogador entenda que ele não está num bom momento. E a gente sabe do potencial do Gabigol. A gente sabe que ele pode resolver. Eu mesmo sempre falei aqui no canal que é jogador de jogo grande. Ele decide jogo grande. Só que ele não tem sido. Esse ano a gente teve várias decisões aí e ele não tem sido. Ele não tem marcado nem mesmo em clássico. Então, é muito importante o jogador entender. Olha só, torcedores do Flamengo até apontaram que o que o Eric Faria foi para o Gabigol, para o Thiago Maia e para o Everton Ribeiro. E aí, a gente teve um comentário do Thiago Maia no Twitter que eu elogiei, que o torcedor pegou e comentou o seguinte: pô, Thiago Maia, marcando ele, vamos impor mais concentração, irmão. Hoje foi muito mal. E aí o Thiago Maia respondeu: concordo muito contigo, viu, irmão? Nem eu estou entendendo, mas vou melhorar como já prometi uma vez e voltar a jogar em alto nível, porque sei que esse Thiago de hoje está bem longe do de 2022. Prometo e vou voltar bem. Deus te abençoe. E aí o Túlio Fernando, o torcedor que tinha mandado a mensagem, falou: Deus te abençoe e legal você reconhecer esse momento. O Flamengo precisa muito do Thiago Maia bem. Contamos com a sua raça. E é isso que o torcedor quer. Ele quer ver o jogador entender. Ele reconhece muito mais, ele fica muito mais feliz quando o jogador reconhece que não vive um grande momento. Quando o jogador entende que ele está mal e fala, pô, eu vou buscar melhorar. Quando a gente fala esses tipos de coisa, quando a gente critica, ainda mais a gente que é torcedor do Flamengo, tá aqui, ó, tatuado no braço, é porque a gente quer ver o cara no melhor momento dele. E a gente sabe que tem potencial para isso. Qualquer um dos titulares do Flamengo, a gente sabe, ou o Vidal. O Vidal não tem potencial, tudo bem que está com a idade avançada, mas a gente sabe que tem. O Thiago Maia, pô, eu elogiei aqui, bacana a atitude dele. Eles sabem que eles têm potencial, cara. Só que às vezes o próprio torcedor, por ser muito fã, acaba mimando. E não é bom. Precisa ouvir, tomar uma chacoalhada quando não está bem. A vida não vai ser... Cara, tem uma frase do Rock Balboa para o filho dele, que o mundo não é um grande arco-íris. A vida vai te botar de joelhos e vai te deixar lá se você permitir. Você tem que levantar e continuar lutando. Não é sobre quanto você aguenta apanhar, é o quanto você apanha e continua se levantando e continua lutando. Ele dá essa lição de moral para o filho dele no filme Rock Balboa, que seria o Rock 6. Então, gente, é o que eu falo para vocês. A gente quer, os caras, eles precisam tomar uma chacoalhada para entender que não adianta viver do passado, que futebol é momento e que para chegar onde ele quer chegar na história, mais longe ainda, e ser o maior artilheiro da história, ter os números que ele quer, que ele sonha, ele vai ter que jogar, ele vai ter que chegar no físico que ele estava, ele vai ter que voltar a jogar daquele jeito. É isso. Só que muitas vezes, quando a gente tenta dar a chacoalhada, quem cobra é mal visto. Quem passa a mão na cabeça é elogiado. É muito bom passar a mão na cabeça, você não se expõe nunca. Eu duvido que o verdadeiro torcedor do Flamengo não esteja chateado sabendo que o Gabigol pode dar muito melhor do que ele está sendo. Pode ser muito melhor do que ele está sendo. É só isso que o torcedor do Flamengo quer. Quer uma entrega maior. Eu uso aquele treino do Rock, no Rock 4, na neve, como exemplo. Né? Porque teve um momento que o Rock começa a perder, que ele só estava pensando em marketing, propaganda e isso, naquilo, e ele tinha perdido os olhos de tigre. E ele vai atrás no Rock 3, no Rock 4 a mesma coisa. Foco. Foco. Isso é muito importante.
É por isso que a gente, às vezes, fala algumas verdades. Porque a gente quer que encontre o caminho. Mas vamos lá, fazer o quê? Muitas vezes as pessoas são mal compreendidas por falarem a verdade. Bem, o zagueiro Davi Luiz é dúvida para o duelo contra o Maringá, né? Ele está se recuperando de dores na coxa direita, está seguindo uma programação especial, porém, no treinamento dessa segunda, ele realizou o trabalho no campo, enquanto os jogadores titulares do jogo fizeram aí uma atividade separada, então, por conta das dores, o zagueiro ficou de fora do jogo contra o Curitiba também, Nublense e Internacional, mas voltou ao campo, e aí a gente pode ter o reforço, ainda não é garantido, podemos ter o reforço aí do Davi Luiz, tá? Também passar para vocês que o Flamengo, a CBF, cederá 3,3 milhões para cada equipe que se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil e com o passar de fase o valor vai aumentando, tá? Quartas 4,3, semifinal 9, vice-campeão 30, campeão 70 milhões. Então, para o Flamengo manter a chance, né, de ganhar um valor maior, o Flamengo precisa aí, então, seguir aí na competição, precisa vencer por 3 gols de diferença, ou 2 nos pênaltis, mas a gente quer com 3 gols de diferença o Maringá, né? Então, falar do Flamengo e do Fluminense, antes da gente trazer o react aí do Diego Ribas, estão aí no processo de renovação de uso do Maracanã. O Vasco, mesmo com o estádio lá com São Januário, também quer participar, algo que não agrada aí a dupla Fla-Flu. Em manifestação publicada nesta segunda-feira, o Flamengo e o Fluminense alegam que o Vasco não teria torcida suficiente para lotar o Maracanã e, assim, o estádio obter lucro. Não é que não teria torcida, mas não teria quórum, né, para estar ali honrando. Aí o texto diz o seguinte: mesmo enaltecendo a apaixonada torcida vascaína, o fato é que o Vasco da Gama sequer teria capacidade de levar ao complexo Maracanã o público mínimo de 22 mil torcedores pagantes para se atingir o break-even point da operação de uma partida, consoante a advertência do Estado do Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? Eles pegaram o público médio do Vasco em 2022, que foi de 18 mil torcedores, matéria do jornal O Globo, tá? Eles utilizaram isso como exemplo de que o Vasco não consegue, então, colocar os 22, sabe que eles conseguem colocar mais gente, né? Mas eles estão utilizando aí, né, justamente o exemplo aí, o público médio deles em 2022, tá? Passar para vocês aqui que o Gabigol foi manchete aí, importante jornal da Argentina, né? A derrota do Flamengo para o Internacional em Porto Alegre foi notícia no Olé, mais precisamente o momento do Gabigol. A publicação Hermana destacou o momento ruim vivido pelo ídolo rubro-negro na temporada 2023. Destacaram o jejum de gols do Gabigol com a bola rolando pelo Flamengo. A última vez que balançou as redes foi no dia 15 de fevereiro contra o Volta Redonda. Depois disso, o camisa 10 ficou 10 jogos sem marcar e desencantou contra o Curitiba, no último dia 16, cobrando pênalti na estreia pelo Brasileiro. Tá? E aí, se a gente somar os jogos seguintes, Nublense e também contra o Internacional, e contar o Curitiba também, porque foi gol de pênalti, se a gente não contar gol de pênalti, seriam 13 jogos, tá? O jornal destacou também os feitos do Gabigol, né, 2019, 2022, mas afirmou que a fase ruim tem feito o ídolo ser cobrado pelos torcedores. Por fim, a publicação ainda citou o começo de trabalho de Jorge Sampaoli, que chegou ao clube com responsabilidade, tá? Então, tá vendo? Todo mundo cita os momentos grandiosos do Gabigol, mas mostra que uma cobrança é necessária, porque o jogador não encontra o seu bom futebol de outrora, né?